Você já ouviu falar da incrível história de Ruth? Uma narrativa de fé, lealdade e redenção que, mesmo em tempos de dor e incerteza, nos ensina como Deus pode transformar vidas de maneiras surpreendentes. Neste vídeo vamos explorar como Ruth, com sua fé inabalável e compromisso com Noemi, mudou o destino de Israel e ainda impactou o plano de salvação para toda a humanidade. Se essa história te inspirar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Vamos juntos aprender mais sobre a fidelidade de Deus. Quando Ruth e Noemi chegam a Belém, a cidade as recebe com surpresa. As pessoas se lembravam de Noemi, mas ela estava tão triste e amargurada pela perda de sua família que pediu para ser chamada de Mara, que significa amargura. A situação parecia desesperadora para as duas mulheres. Elas estavam sem recursos em uma sociedade onde as viúvas eram vulneráveis e dependiam de ajuda. Ruth, no entanto, se voluntária para ir aos campos de cevada para colher as espigas que sobravam após a colheita, o que era permitido pela lei de Israel para os pobres e estrangeiros. Ela vai para o campo de um homem chamado Boaz, que era parente de Noemi e um homem de grande caráter e riqueza. Ruth não sabia, mas a providência de Deus a estava guiando para o campo de Boaz, onde ela encontraria uma chance de mudar sua vida e a vida de Noemi. Boaz vai até o outro parente e, em uma reunião formal, garante que ele não está interessado em resgatar a terra e a viúva de Noemi, o que abre caminho para Boaz cumprir o papel de redentor. Boaz e Ruth se casam, e Deus abençoa o casamento deles com um filho, que se chama Obed. Obed, por sua vez, se torna o pai de Jessé, que é o pai de Davi, o grande rei de Israel. Essa parte da história é muito significativa, pois, através da união de Ruth e Boaz, Deus não só traz restauração para a vida de Noemi e Ruth, mas também prepara o caminho para a linhagem real de Davi. Mais importante ainda, essa linhagem leva ao nascimento de Jesus Cristo, o Salvador do mundo, que também veio de uma família com uma história de fé e redenção. O livro de Ruth nos ensina várias lições importantes. Fidelidade e lealdade. Ruth mostra como a fidelidade e a lealdade são fundamentais em nossos relacionamentos, especialmente em tempos difíceis. Ela escolheu seguir Noemi, mesmo sem saber o que o futuro reservava. Confiança em Deus. Ruth, mesmo sendo uma estrangeira, confiou em Deus e, através disso, se tornou parte do plano de redenção de Deus para o mundo. Sua história nos ensina a confiar nas orientações de Deus, mesmo quando não entendemos todos os detalhes do seu plano. Providência de Deus. O livro de Ruth é um belo exemplo de como Deus cuida de seu povo de maneira invisível, guiando os passos de Ruth e Noemi para que elas encontrassem uma solução. Mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está trabalhando ao nosso favor. Redenção. A história de Ruth é também uma metáfora poderosa para a redenção que Deus oferece a todos nós. Assim como Boaz foi o redentor de Ruth, Jesus Cristo veio para nos redimir, trazendo-nos de volta para Deus. Uma das partes mais emocionantes do livro de Ruth é o compromisso que Ruth faz com Noemi. Ruth diz a Noemi palavras poderosas: "Não insistas comigo que te deixe e que não te acompanhe, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde tu morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada." Ruth 1, 16, 17. Essas palavras mostram um compromisso profundo e uma lealdade não apenas a Noemi, mas também a Deus, a quem Ruth decide seguir, mesmo sendo uma estrangeira. Ruth poderia ter voltado para sua casa em Moabe, onde teria uma vida mais fácil e com mais possibilidades. Porém, ela escolhe seguir Noemi, mesmo que isso significasse um futuro incerto e cheio de dificuldades. Ela demonstra uma fé extraordinária e coragem, e sua decisão traz grandes consequências, tanto para sua própria vida quanto para a história de Israel. Essa decisão de Ruth também é uma lição de fé. Ela escolheu confiar em Deus, embora não soubesse exatamente como as coisas aconteceriam. A história de Ruth nos ensina que muitas vezes, a fé verdadeira exige coragem para seguir o que Deus nos chama a fazer, mesmo quando não temos todas as respostas. A história de Ruth acontece durante o período dos juízes, uma época de grande instabilidade em Israel. Nesse tempo, o povo de Israel frequentemente se afastava de Deus, e as consequências disso eram graves. O livro de Ruth se passa em uma cidade chamada Belém, que mais tarde se tornaria famosa como local de nascimento de Jesus Cristo. No entanto, a história começa com uma tragédia. Noemi, uma mulher israelita, vivia em Belém com seu marido Elimeleque e seus 2 filhos.
Em busca de alimento devido a uma grande fome em Israel, a família se mudou para a terra de Moabe, que ficava do outro lado do rio Jordão, onde o povo de Moabe vivia. Lá Elimeleque morreu, deixando Noemi viúva. Seus filhos casaram-se com mulheres moabitas, uma delas chamada Rute, mas logo os 2 filhos também morreram, deixando Noemi ainda mais desolada. Noemi então decide voltar para sua terra natal, Belém, e ao fazer isso, diz às suas 2 noras para voltarem para suas casas, porque ela não poderia mais lhes oferecer um futuro. As 2 noras, Orfa e Rute, estavam muito tristes, mas Noemi insistiu que elas seguissem suas vidas. Orfa, embora relutante, acaba indo embora, mas Rute faz uma decisão corajosa e afirma sua lealdade a Noemi. Boaz nota Rute enquanto ela trabalha nos campos, e logo ele demonstra grande gentileza para com ela. Ele ordena aos seus empregados que a tratem bem e lhe deem mais do que o necessário para que ela tenha bastante para levar para casa. Quando Rute retorna para Noemi com uma grande quantidade de cevada, Noemi fica surpresa e pergunta de onde ela conseguiu tanto. Rute conta sobre Boaz e Noemi, reconhecendo que ele é um parente próximo, vê uma oportunidade para uma solução. Noemi então instrui Rute a se aproximar de Boaz de maneira ousada, conforme a tradição da lei do levirato, que dizia que um parente próximo tinha o dever de casar com a viúva de um parente para garantir que o nome da família não se apagasse. Noemi pede que Rute vá até Boaz durante a colheita, quando ele estaria descansando, e se deite aos pés dele. Isso era um gesto simbólico de pedir a Boaz que cumprisse o papel de redentor para sua família. Rute segue as instruções de Noemi e vai até Boaz. Quando Boaz acorda e vê Rute aos seus pés, ela pede que ele seja o redentor da família de Noemi. Boaz fica tocado com a atitude de Rute e, apesar de haver um parente mais próximo que tinha o direito de ser o redentor, ele promete resolver a situação. O livro de Rute é um dos livros mais bonitos e emocionantes da Bíblia. Ele é curto, com apenas 4 capítulos, mas repleto de lições profundas sobre lealdade, fé e o cuidado de Deus. Embora seja uma história que se passa em um contexto histórico específico, ela tem um significado profundo para todos nós, independentemente de nossa época ou cultura. A história de Rute nos ensina sobre como Deus trabalha de maneiras surpreendentes para trazer redenção e bênçãos para aqueles que permanecem fiéis a Ele. O livro de Rute é uma história de amor, fé e redenção. Através da vida de Rute e Boaz, vemos como Deus usa as circunstâncias mais simples e cotidianas para cumprir seus planos grandiosos. A fidelidade de Rute não só mudou sua vida, mas também teve um impacto eterno na história de Israel e no plano de salvação para toda a humanidade. Hoje, o livro de Rute nos desafia a viver com lealdade a Deus e confiança em sua providência, sabendo que Ele tem um plano perfeito para nossas vidas.